boa noite. Hoje nós vamos ter uma apresentação sua sobre dois livros de Rosa Monteiro. E nós Isso mesmo. estamos ávidos de vontade de te ouvir. Eu queria, antes de mais nada, pedir para você fazer, se você se apresentar rapidinho, porque sempre tem gente nova e tal, só para o pessoal te conhecer, Tá e bem. daí você toca em frente com a tua apresentação, que eu sei que vai ser demais. Vamos nessa. Obrigada. Bom, gente, meu nome é Lúcia. Vejam bem, eu gosto de falar de livros, gosto de ler, mas não sou da área de letras. Eu sou uma bióloga, não tem nada que ver. Mas, como eu sou apreciadora dos livros, então eu resolvi contar para vocês alguma coisa, tá bom? Vamos começar? Vamos. Ah, só um segundo aqui. Peraí. Peraí. Uma falha técnica aqui, um segundinho. Eu tenho que fazer um minutinho mais. Pronto. Pronto, Lúcio. Isso aí. Então, nós vamos falar aqui de dois livros: A Louca da Casa e O Perigo de Estar Lúcida. Por que que nós vamos falar de dois em vez de um? Porque A Louca da Casa está difícil de achar, está esgotada. E como tanto A Louca da Casa como O Perigo de Estar Lúcida ah, tratam do mesmo tema, que são os escritores e a criação artística, então eu vou pôr um pouquinho de cada um aqui para vocês, tá bom? Os dois são de Rosa Monteiro, que ela nasceu em Madrid em 51. Ela vive em dois mundos, na realidade. Ela é jornalista e é escritora. E ela define essa divisão da seguinte forma: no jornalismo, a clareza é um valor. Nos romances, a ambiguidade é um valor. No jornalismo, você fala do que sabe. Nos romances, fala do que não sabe e que sabe. Ela é muito versátil, fez biografias, romances, entrevistas, crônicas, contos, enfim. Mas ela tem uma característica de escrita que, em geral, ela tem uma certa leveza, mesmo quando o assunto é profundo. Ela não perde a profundidade. Ela tem uma cultura literária grande e suas obras são, em geral, híbridas. E ela escreve como se estivesse conversando com você. É uma amigona. Próximo, por favor. Então, ela, como eu disse, ela nasceu em 51. Ela viveu sob o franquismo da infância à juventude, esteve muito doente dos 5 aos 9 anos, então ficou confinada em casa. Então, sem escola, sem amigos, ela mergulhou profundamente e precocemente na leitura. Antes de enveredar para a literatura, no entanto, ela descobriu sua vocação para o jornalismo. E ela fez então faculdade de jornalismo e depois fez 4 anos da faculdade de psicologia. Próximo, por favor. Então, a partir dos 25 anos, ela já escrevia para várias revistas e jornais de Madrid, e desde os 26 até hoje, ela está com 73 anos, escreve para El País, seu principal e mais duradouro local de trabalho fixo. Suas entrevistas com várias pessoas populares foram publicadas a partir de 77 no El País e resultaram 2 anos depois num Prêmio Nacional de Jornalismo que ela recebeu. E foi a primeira vez que tal prêmio foi concedido a uma mulher. Seu primeiro romance foi lançado em 79 e chama-se Crônica del Desamor. Se vocês tiverem curiosidade de ver como ela faz as entrevistas, que é fantástico, eu sugiro que vocês leiam o livro chamado Muitas Coisas que Perguntei e Algumas que Disse. São entrevistas fascinantes, entremeadas de comentários argutos dela, e também tem algumas crônicas no fim do livro. Próximo, por favor. Ela ficou célebre como entrevistadora. Fez mais de 2.000 entrevistas que se tornaram uma referência e suas técnicas são estudadas em escolas de comunicação. Entre os muitos entrevistados dela, eu posso
citar escritores como Júlio Cortázar ou como Vargas Llosa, políticos, Yasser Arafat, o famoso Paul McCartney e tantos outros. E que temas ela aborda nos romances? Apesar de variados, muitas vezes perpassam por duas questões: o universo feminino e suas relações com os padrões determinados pela sociedade. Algumas vezes, as questões sobre o universo feminino e as narrativas aliadas ao recurso da memória e da autobiografia cruzam-se nos textos de Rosa Monteiro, e nos mostram, então, a hibridez e a contemporaneidade de sua literatura. Eu falei em literatura híbrida, hibridez, o que é isso? A literatura híbrida é aquela obra, pertence à literatura híbrida, a obra que mistura diversos registros discursivos, ensaio com ficção, com não ficção, com autobiografia, poesia, enfim, são vários registros que é misturado na mesma obra, mas sempre mantendo um certo eixo narrativo. Ela escreveu também biografias e pesquisou a vida de muitos personagens renomados. Próximo, por favor. Estilo dela? Bem, ela não é uma estilista da língua. Nós não vamos encontrar nos seus livros figuras de linguagem, nem escolha de imagem poética. É uma narrativa forte, baseada na linguagem do dia a dia. Apresenta uma forma franca e enxuta. Seu atrativo maior é o que ela nos faz imaginar e também o que ela nos revela. Tem histórias dentro de histórias, em geral autorreflexivas, e é aí que nós vemos sua grande criatividade. É uma leitora voraz e sempre fez muitas pesquisas. Por isso, com muita facilidade, ela consegue citar muitos autores, falar sobre suas trajetórias como pessoas e como escritores. Próxima, por favor. Aqui está uma listagem dos livros dela, começando em 79 e até hoje. Acho que não tem todos aí, mas a grande maioria está aqui, porque ela tem mais de 30. Hoje ela está escrevendo, estava até agora, fim do ano, ela estava escrevendo La Desconocida, que é um romance curto, e ela está fazendo a quatro mãos com outro escritor. E esses daqui são os romances que ela escreveu. Se vocês quiserem saber qual que eu aconselho a ler, já digo desde já. É A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É fantástico. Bom, mas nós vamos falar hoje da Louca da Casa e do Perigo de Estar Lúcida, que é basicamente sobre a arte de escrever romances, a arte de fazer literatura. Vamos lá? Próximo, por favor. Então, ela também, além dos romances, ela tem muitos contos em livros, alguns em coletâneas, na imprensa, muitos no El País. Tem os relatos de entrevistas, tem livros para infanto-juvenis e tem biografias, principalmente de mulheres. O mais interessante é um que saiu em 2018, que é Nós Mulheres, Grandes Vidas Femininas, em que ela conta a biografia de mulheres que tiveram grandes passos no avanço da humanidade. E atualmente ela também estava escrevendo há pouco tempo atrás, mas não saiu ainda em português, um livro que eu estou tentando ler em espanhol, chama-se Ditadoras, Las Mujeres de los Hombres Más Despiadados de la Historia. Então, é dos homens mais cruéis, as mulheres dos homens mais cruéis da história. E ela conta o poder das mulheres à sombra de Hitler, Franco, Stalin e Mussolini. E para isso ela viajou para os 4 países, Rússia, Alemanha, Itália e Espanha, e conversou com os ditadores e tudo. Está me parecendo muito interessante, mas vamos para a próxima. Ela recebeu muitos prêmios, muito mais do que aqui está assinalado, e também títulos. Mas eu quero mostrar para vocês que o livro que a gente vai conversar hoje, em primeiro lugar, A Louca da Casa, já recebeu 3 prêmios. Um pelo melhor romance espanhol, em 2003, um no melhor livro estrangeiro publicado na Itália, foi em 2004, e em 2006 mais um prêmio. Próximo, por favor.
Bom, o gênero dela é um gênero contemporâneo e que basicamente ela tira de um compartimento, porque antigamente era tudo assim, ou é ficção ou é não ficção. Ela já vem tirando, assim como muitos outros atualmente, já tiram esses compartimentos fixos, né? Então, essas obras que a gente vai conversar hoje são exemplos de hibridismo que caracterizam a literatura contemporânea. Então, é uma mistureba danada. Tem romance com ficção, ficção com não ficção e assim vai. E tem uma que é a autoficção, que é híbrida por natureza. O nome já diz tudo. É o embaralhamento das fronteiras entre a autografia e a ficção. Próximo, por favor. Então vamos começar com a louca da casa. A louca da casa não tem nada a ver com uma mulher maluca, como poderíamos imaginar ao ler o título do livro. Não tá, ninguém está muito louco. Só um pouquinho. Não se trata apenas de um livro de memórias, mas é também um ensaio sobre escrever e literatura, sobre imaginação, sobre loucura, tudo isso ligado à criatividade. O título do livro vem de Santa Teresa de Jesus, que chamou a louca da casa a imaginação, que ordena e desordena. A louca da casa está presente não só na elaboração literária, mas permeia a vida, o cotidiano e é o elemento principal da construção da memória. Então, esse romance, na realidade, não sei se é só romance, também não sei se é só ensaio, biografia, autobiografia, né? Sim e não. A Louca da Casa é tudo isso ao mesmo tempo em que não é. É uma autobiografia romanceada, uma autoficção, junto com várias biografias, é um ensaio e tem muita fantasia. Não se encaixa, pois, em gênero algum de forma exclusiva. E ela fala especialmente sobre arte, o ofício da escrita e da criação narrativa e vai apresentar fatos de sua vida e também de escritores famosos, como Goethe, Calvino, Zola e tantos outros. Sobre outros autores, ela garante ser fiel aos registros contidos em suas biografias, mas isso não ocorre em relação à sua vida. Alguns fatos dela podem ser verdade ou não. Tanto assim que no pós-escrito, lá no finzinho do livro, ela, ela fala, tudo que conto neste livro, sobre outros livros ou outras pessoas, é verdade. Isto é, responde a uma verdade oficial, documentada e verificável. Mas receio que não possa garantir o mesmo sobre o que se refere à minha própria vida. Por quê? Porque toda autobiografia é ficcional e toda ficção autobiográfica, como já falou um famoso crítico literário. Então ela fala sobre imaginação, criatividade, vaidade e outros tantos escritores que ela utiliza para ilustrar esses temas todos que a gente vai ver. Próximo, por favor. Então o livro começa assim. Há muitos anos faço anotações em diversos caderninhos com a ideia de escrever um ensaio sobre o ofício de escrever. E ela comenta também que vários romancistas sentem essa necessidade de escrever sobre a escrita. E um deles, por exemplo, é Henry James, aliás, Vargas Llosa e outros. E tem duas personagens nesse livro que ocupam boa parte da trama do livro. Uma é sua irmã, Martina, que é e não é, e que não sendo muito me ensinou. E ela já está na epígrafe do livro. Martina aparece no início do livro e em algumas ocorrências posteriores. E ela também fala sobre um senhor M, só chama ele de M. Ponto, que era um ator de sucesso em Hollywood, com quem ela viveu breve relação amorosa e arrebatadora na juventude. Como ela fala, semelhante a outras vivências sentimentais disparatadas. Mas o romance com M se destaca por ser tratado de três formas diferentes. De um jeito no terceiro andar, de outro no terceiro capítulo, um no 10º e outro no 18º capítulo. E dá motivos a refletirmos sobre a relação entre a memória e a imaginação. Quem seria? Ou é apenas a louca da casa? Enfim,
há o tempo todo um entrelaçamento entre ficção e realidade. A força da imaginação em relação às lembranças é muito grande. Próximo, por favor. Ao longo da obra, então, nós vamos ser apresentados a vários escritores famosos. Então, o que ela fala deles é verdade, hein? Segundo Rosa Monteiro, os escritores são mais obcecados pela morte que a maioria das pessoas. O tempo é percebido com mais sensibilidade ou virulência. E muitos romancistas presenciaram, já na infância, certa decadência. Vamos falar mais sobre isso mais adiante no outro livro. Então, por exemplo, ela fala que Nabokov perdeu tudo na Revolução Russa, país, dinheiro, língua e até o pai que foi assassinado, como um dos exemplos. E citou também como aconteceu com Kipling, com Simone de Beauvoir e como Joseph Conrad. E ela aponta uma coisa interessante, que enquanto eles estão escrevendo, ela, pelo menos, os escritores sentem-se tão impregnados da vida de nossos personagens que o tempo, a decadência e a morte parecem deixar de existir para nós. E a gente sempre escreve contra a morte. Próximo, por favor. Então, os comentários dela perpassam por muitos assuntos, como dignidade, tolerância, preconceitos, vaidades, feminismo ou antissexismo. E somos apresentados a vários escritores e seus processos de fabulação, suas doidices, suas idiosincrasias, medos, paixão, fantasia, e ela descobre que, segundo ela, Tolstói era um energúmeno, brutal e machista. Ítalo Calvino era muito vaidoso, especialmente quando relativamente jovem. Ao escrever um diário e remetê-lo à editora, ele solicitou: guarda tudo junto, para que seja lido de maneira que o tesouro de experiências que acumule torne-se um patrimônio de toda a nação. Enfim, um certo narcisismo é comum entre escritores, mas alguns disfarçam, afirma Rosa Monteiro. Ela mesma acreditava ser uma anã na infância, né? Vamos para o próximo. Olha aí a capa, mostrando ela quando criança, a capa do livro, uma das capas, né? Várias. Mostrando ela quando criança e circundada por anões. Que são os fantasmas dela. Em todo o romance dela, algum anão aparece. Deus sabe por quê. Bom, ela fala que os escritores, como os artistas em geral, precisam de certo reconhecimento público, tanto para continuar escrevendo, como para continuar sendo. E cita como pode ocorrer a destruição de um escritor pelo fracasso, como ocorreu com Melville, que Moby Dick, a obra principal dele, foi considerado raso pela crítica e só foi reconhecido após a morte. Então, o fracasso, às vezes, bloqueia a pessoa de continuar escrevendo. Mas o sucesso também pode bloquear. Isso aconteceu, por exemplo, com Truman Capote, que trabalhou 4 anos no romance de não ficção A Sangue Frio e foi um estouro, né, de sucesso, e daí ele ficou travado. Nunca mais pôde fazer uma obra boa. Ela fala também dos críticos e de suas relações com os escritores, em especial os egocêntricos, que não conseguem se dar bem com os críticos em geral. Ela fala também da dissociação entre o real e o imaginário. Então, quando o escritor está escrevendo um livro, ele vai aumentando à medida que o romance se desenvolve, essa dissociação. No começo ele sabe o que é ele e o que é a imagem, mas aos poucos a coisa vai crescendo. Quando o livro já está bem adiantado, as paredes que separam os dois mundos parecem começar a fundir-se. Chega um dia em que tudo o que acontece no dia a dia
começa a cair sobre o que você está escrevendo numa explosão de coincidências. Coincidências, assim como a dissociação entre o eu e nossos seres imaginários, foram melhor tratados também no perigo de estar lúcida. Então ela fala que todo mundo tem seus fantasmas, né? E que o dela são os anõezinhos. Aí, então é o caso que ela fala que, no caso da Rosa Monteiro, os anões são, na realidade, a menina, criança, que ficou adulta, ou o adulto que está infantilizado. Próximo, por favor. A Rosa Monteiro fala ainda de mulheres. E lembra que até a metade do século XX, as mulheres viviam uma grande desigualdade em relação aos homens. Antes, havia poucas escritoras mulheres, o que levou um bom número de escritoras a se amparar em pseudônimos masculinos para poder publicar, como, por exemplo, Jorge Sand. Fala também das esposas de artistas e como elas sofriam, e de escritores também, de artistas variados e de escritores. E fala da Clara Schumann, que escreveu algumas obras do Schumann, que todo mundo pensa que é do Schumann e é dela. Fala da Fanny, que era a mulher que escreveu o Dr. Jekyll, e fala da Sônia Tolstói também, que escreveu algumas das obras, ou pedaços de obras de Tolstói, e usaram os nomes dos seus maridos também. Outra coisa que é importante quando se escreve é que é necessário já ter vivido alguma coisa, já ter vivenciado aquilo que a gente está escrevendo. Mais recentemente, algumas zonas de realidade que só mulheres conseguem nomear vêm sendo temas escritos por elas. Como, por exemplo, menstruação, maternidade, não maternidade. Só elas vivenciam isso. Daí ela toca no assunto da infância, que na infância nós temos uma imaginação enorme. Realidade e imaginação têm limites muito frouxos. Ao educar uma criança, nós vamos limitar o seu campo visual, seu mundo, e dar-lhe uma forma para que se adapte às normas de cada cultura. Na adolescência, perde-se a visão caleidoscópica e há uma poda neural, como melhor explicou ela no Perigo de Estar Lúcida. E ela ainda lembra a todos que a realidade é subjetiva. Então, o que era realidade na Idade Média, acreditando em anjos e demônios, não é agora mais. Próximo, por favor. Ela fala do envelhecimento como uma das explicações para o desânimo e bloqueio de alguns escritores. E ela fala que o envelhecimento tem algumas poucas coisas boas, como, por exemplo, aprendemos coisas novas. E muita coisa ruim, né? Os neurônios não funcionam bem, as células se oxidam, a gravidade puxa o corpo para baixo, e há uma perda progressiva da nossa capacidade de fantasia. Morre a criança que temos em nosso interior. Isso pode acontecer com todos, mas os romancistas são duplamente atingidos, porque ficam sem trabalho. Então, a louca da casa parte para outros destinos em busca de cérebros mais elásticos. Porque para escrever, como ela diz, enfim, vale a pena continuar sendo criança em algum lugar de si mesmo. Vale a pena não crescer mais. Talvez por isso eu que admiro tanto os anões. Bom, outra coisa típica de escritores é um vício descontrolado de leitura. E como é que nascem os romances? Ela explica que tudo começa com um pequeno grumo imaginário, um ovinho, uma pessoa, uma paisagem, um fato. E ela também usa aquilo que Saramago e José Peixoto falam, que como se inspiravam. Quando aparecia, falava, e se acontecer tal coisa? E se o mundo ficar sério? E se a morte não existe mais? Ela também, às vezes, tem os e se dela. Bom, para quem coleciona citações bem-humoradas ou para a reflexão, a louca da casa é um prato cheio. Então, por exemplo, ela fala que a literatura é um caminho do conhecimento que precisamos percorrer carregados de perguntas e não de respostas.
E ela fala outra coisa, ela fala, ser romancista é conviver felizmente com a louca lá de cima. Próximo, por favor. E agora vamos para o perigo de estar lúcida, que é um híbrido de autoficção, ensaio, autobiografia e biografia. É um melange. Mas a obra é uma análise de como os desvios do que é chamado de normal, entre aspas, podem aguçar a sensibilidade e contribuir para a criatividade. Aponta que a normalidade não existe e é apenas a média estatística de diferentes características e que não deve haver uma única pessoa no mundo que se encaixe nas médias estatísticas em todos os seus parâmetros. Abrindo parênteses, eu conversei outro dia com um psicólogo, psiquiatra, aliás. Ele falou que as características das pessoas é quase como se fossem impressões digitais. Difícil encontrar duas iguais. Ao analisar os desvios, principalmente de escritores, Rosa Monteiro mostra, em especial, a contribuição de uma certa dose de loucura para a criação literária. Para isso, ela se apoia em passagens improváveis e um pouco misteriosas de sua própria caminhada e sobre a existência e criação de diversos autores, muitos deles que tiveram trajetórias tristes, marcadas por agonias diversas, como a própria Clarice Lispector, em A Hora da Estrela, por exemplo. Então, a obra é um estudo que relaciona criatividade com instabilidade mental, sob a ótica de vivências e sofrimentos de artistas e escritores famosos, cujos medos e idiosincrasias são mostrados sob diversos ângulos de observação. Os elos entre criatividade e instabilidade mental mostrados por Rosa Monteiro baseiam-se em conhecimentos de literatura, memórias de artistas e de pensadores, psicologia, neurociência e em fatos sobre si mesmo. Próximo, por favor. Bom, a loucura tem sido grande inspiração para a literatura desde o tempo de Erasmo de Roterdã. E por quê? Porque a loucura ou a extravagância é um convite para a imaginação se libertar da realidade. A epígrafe desse livro, O Perigo de Estar Lúcido, vem de Shakespeare. É uma das epígrafes. Ele lá tem 3 epígrafes. E que diz: é uma pena que os loucos não tenham o direito de falar sensatamente sobre as loucuras das pessoas sensatas. E a primeira frase do livro é: sempre soube que alguma coisa dentro da minha cabeça não funcionava direito. Bem, quando eu li isso e quando eu continuei lendo as características muito frequentes em escritores, eles são muito preocupados com o tempo, muito sonotivos, etc., eu fiz uma brincadeira. Eu usei a inteligência artificial e criei essa imagem, que é a imagem como eu vi desse livro, a imagem geral. Eles são aditos do café, leem muito, a vida cheia de rosas e de espinhos, enfim, e o cérebro a todo vapor. Próximo, por favor. Bom, então vamos falando de alguns capítulos e umas reflexões. No primeiro e amplo capítulo, Rosa Monteiro relata seus medos na infância, suas angústias e cita opiniões de psiquiatras sobre depressão. Ela exemplifica manias, extravagâncias e os medos. Por exemplo, Freud tinha medo de trens. Schiller punha maçãs podres em uma gaveta para sentir o cheiro de podridão enquanto escrevia. Isso sem falar no Dalí, né? Que, segundo ela, é o rei das extravagâncias. E ela declara que a percepção de ser estranho não é estranha. Estranho mesmo é ser normal. Ela cita estudos que demonstram não existir normalidade, embora determinadas características menos frequentes nem sempre implicam uma normalidade. Enfim, ela diz, somos todos esquisitinhos, embora uns mais que outros. E ela cita também um estudo feito, que dá até susto, um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, em que demonstra que 1/4 das pessoas na Terra
sofrerá em algum momento da vida de algum transtorno mental. Esse número é ainda pior quando referente ao estudo psíquico de artistas e, em especial, de escritores, que, segundo ela, colhem os louros em matéria de maluquice. Ela até acrescenta que os menos louquinhos são os músicos e os das artes visuais ficam no meio do caminho. Ela reconhece ser, ela própria, uma representante dos escritores pirados. Sofreu ataques de pânico entre os 17 e 30 anos e relata esses episódios no livro de forma detalhada. Em suma, esta é uma análise de como desvios de diferentes tipos podem aguçar a sensibilidade e contribuir para a criatividade. Próximo, por favor. Um outro capítulo é chamado de Sou Multidão. Aqui ela relaciona a escrita e a ideia de que dentro de cada um de nós somos habitados por diversos eus. Suplantar essa nossa identidade e nos dissociar afeta de forma positiva a criatividade. E ela fala que dramaturgos, romancistas, atores, atrizes podem ser pessoas mais dissociadas que a média ou mais conscientes da dissociação. E ela fala de uma escritora que disse que a maioria dos romancistas tem a consciência de conter multidões. E o Dr. Jekyll, do Médico e o Monstro, fala: suponho que a pessoa possa ser considerada uma mera sociedade contendo múltiplos habitantes incongruentes e independentes entre si. Os escritores também são fascinados por pessoas que se passam por outros. E aqui ela começa a falar sobre os impostores e sobre fraudes, existentes tanto dentro de obras literárias como de impostores reais. E volta a esse assunto mais adiante. É muito engraçada a história verdadeira de um tradutor para Libras que atuou no funeral de Mandela. No funeral do Mandela, tinha um tradutor de Libras e conforme as pessoas iam fazendo seus discursos, ele ia fazendo caras e bocas e gestos. Só que o cara não entendia nada de Libras e nem das línguas de que estavam falando. Era tudo uma fraude. E demorou um tempo até o pessoal perceber isso. Isso foi uma das histórias engraçadinhas que ela contou para a gente. Próximo, por favor. E já que estamos falando de impostores e impostoras, ela conta alguns casos que se passaram com ela. Primeira história de um impostor. Era uma pessoa que telefonava e ficava mudo. Aos poucos, ela escutava só uma respiração, uma coisa assim. A pouco ela foi escutando gravações. Era uma voz feminina que primeiro começava a xingar ela, só com uma palavra. Depois os xingamentos foram ficando mais e mais altos e mais agressivos, cada vez mais e mais, e chamando ela de prostituta, que estava roubando o marido dela, que patati patatá, como é que pode, uma escritora famosa. Muito bem. Isso foi passando-se semanas e semanas, isso aconteceu, acho que meses até. E ela falava, você está com meu namorado, meu marido, sei lá, Constantino. Ela, Rosa Monteiro, tentava explicar a mulher, nem escutava ela direito, mas numa hora ela escutou, quando a Rosa Monteiro falou, ok, vamos fazer uma cariação. Você vai se encontrar com Constantino, eu vou aparecer no lugar que vocês estiverem. E vamos ver o que ele fala na nossa frente, na frente de você e de mim. Dito e feito. Eles se encontraram numa esquina aí, a moça que era lindíssima e o Constantino, que era um pobre coitado, feio de doer, mirrado, e foi se encolhendo cada vez mais, porque ele sabia o que ele tinha feito. Ou seja, ele fingia ter um caso com a Rosa Monteiro, que era famosa, para fazer ciúmes para aquela moça lindíssima, para ela ficar grudada nele. Bom, muitos anos depois, ela descobriu que seu nome era Bárbara. E teve uma outra história, de uma impostora agora.
ela relata também a história de uma pessoa que se fez passar por ela frente a terceiros. Por exemplo, numa feira do livro em Madrid, ela estava na mesa assinando um livro que ela estava lançando, e na fila tinha um homem olhando de uma forma bastante agressiva para ela, e braços cruzados, pernas abertas, assim, sabe? Chegou o general da banda. E ela, quando chegou a vez dele, ela falou: Pois não, você quer que eu assine que livro, tal, né? O homem começou a gritar: Meu nome é David Bolter. Eu sou do Zaragoza em letra viva. Eu peço desculpas, já. A senhora nos deixou plantados frente a 400 pessoas. Bom, ela relata, então, vários outros casos de estupor semelhante que uma outra pessoa, uma falsa Rosa Monteiro, a presenteou, bem como as consequências, várias delas, pelas quais passou. Próximo, por favor. Ela também mostra que vários escritores revelaram traumas, decadências e perdas na infância, como, por exemplo, Virginia Woolf, que foi estuprada aos 7 anos de idade pelos irmãos. E mostra também estudos publicados por psiquiatras a esse respeito de traumas de infância. Ela relata as terríveis desgraças acontecidas nas vidas de Scott Fitzgerald e sua degradação atroz. Ele, no fim, já tomava sopa com garfo, cortava gravata, sei lá. Ela relata sobre Sylvia Plath, que teve também uma vida com muitas desgraças acontecendo, e que se suicidou muito jovem, assim como Anne Sexton, duas poetas. E conta também de vários outros suicidas. Bem mais adiante, ela volta ao tema do suicídio, um capítulo chamado Como Nasceu o Menino. Próximo, por favor. Mas antes de falar de como nasceu o menino, eu vou falar sobre o que faz com que haja uma tempestade criativa perfeita. É a teoria dela, a teoria da tempestade perfeita. E diz que na explosão criativa entram em cena fatores químicos e situacionais, irrepetíveis em geral. E esse é o início do processo de criação dela mesma. Os ovinhos, como ela chama, ou seja, o brilho inicial de uma ideia, são também apresentados na Louca da Casa. O exemplo, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando aí, a Boa Sorte, foi interessante. Ela fez uma viagem de trem entre Madrid e Málaga. E o trem ia parando em várias paradas, tal, e ela olhando a paisagem. Isso, o trem fez uma parada num certo lugar que era uma cidade muito feia. Todas as casas muito velhas, carcomidas, sabe? E no meio daquelas casas horrorosas, bem na beira dos trilhos, tinha uma casa com uma placa, vende-se. E ela pensou, mas quem vai querer comprar essa casa? Não deu outra. Esse foi o início, foi o ovinho para ela escrever um romance, um dos melhores romances dela também, A Boa Sorte. E que começa assim, que um homem entrou no trem e e parou e viu então uma casa caindo aos pedaços. E, bom, não conto quem quiser que vai ler depois A Boa Sorte, senão eu vou levar muito tempo. Bom, e ela fala também das coincidências, que ocorrem em especial durante a escrita de romances. E ela conta que, por exemplo, quando ela estava escrevendo a história do Rei Transparente, ela não conseguia se lembrar o nome desse capuz de malha de ferro que os homens usavam no século XII. E não conseguia achar a palavra certa para colocar no livro que estava escrevendo. Isso ela vai descansar um pouco, porque falou, não, eu tenho que descansar a cabeça, que eu não estou lembrando desse nome. E nisso ela vê uma revista no Criado Mudo, aberta. A revista chamava-se La Aventura della História. E do que falava esse livro? Essa página do almafre, que é esse capuz usado por aqueles homens do século XII. Então ela conta que para a gente ter uma tempestade criativa perfeita, é necessário uma combinação perfeita de um bom número de fatores. Uns combinam com outros ou não,
mas alguns são bem comuns, como, por exemplo, maior dissociação do seu eu e a consciência clara de nossa multiplicidade, a obsessão pela passagem do tempo e pela morte, o contato prematuro com a decadência e a perda, uma maturidade precoce, ou seja, uma infância adulta demais, e uma imaturidade fisiológica, química, cerebral do adulto, além de uma incapacidade menor ou maior de apenas viver, direta e simplesmente, como ela descreve, como um cão ao sol, no qual o calor inunda seu coração de pura plenitude. Então, ela fala que há uma tempestade perfeita por trás de cada livro, escultura, quadro ou música. Próximo, por favor. Ela também fala num capítulo sobre o elogio dos imaturos. E ela cita uma neurobióloga chamada Mara Dirsen, que escreveu um livro chamado O Cérebro do Artista, que mostra que as pessoas pouco criativas têm o maior poder de atenção por inibirem respostas a estímulos irrelevantes. Sabe, os ruídos que vêm na cabeça da gente, está prestando atenção numa coisa e tem os detratores. Já a falta dessa inibição é mais frequente entre artistas, e deixa entrar tudo, e observado em estudos neurodiagnósticos por imagem. Basicamente é o seguinte, o cérebro demora a amadurecer. Isso já foi apontado em A Louca da Casa. Na infância temos um turbilhão interconectado em todas as direções. Na adolescência há uma poda neural. Os neurotransmissores inibitórios da córtex pré-frontal começam a funcionar e desligam aquelas conexões inúteis, que são inúteis para gerenciar nossas vidas. Isso já desde os pré-históricos, que são o quê? Comer, cuidar da prole, encontrar uma caverna segura. E ela ainda mostra que a criatividade e a desregulação de certos neurotransmissores, inclusive da dopamina, aparece em pessoas muito criativas e também naqueles com transtornos mentais. E ela então se pergunta: seria a diferença entre criatividade e loucura apenas algo quantitativo? E tem também um estudo feito numa universidade da Hungria, em que pegaram uma amostra grande, separaram os 15% mais criativos dessa amostra e viram que esses 15% mais criativos tinham péssima memória, apresentavam maior tendência a transtornos mentais e padeciam de alta sensibilidade a críticas. E aí ela exclama, e não parece o retrato falado do artista, essa sensibilidade a críticas, né? Cai bem. Próximo, por favor. Ela cita, então, características que foram apontadas por um autor que escreveu La Genie et la Folie, e uma delas é que eles são comuns serem noctívagos, muito comum. Por exemplo, a Agatha Christie, ela fala que a Agatha Christie costumava acordar às 6 da noite. Escrevia a noite inteira, às 6 da manhã ia dormir. Outra coisa que é comum também é uma precocidade, infância traumática, como falamos, entusiasmo, e muitos têm vícios. Para que vícios? Para desinibir ainda mais o lobo frontal, já desinibido? Não precisa, né? E ela chama esses vícios de a musa malvada. E ela conta que o processo da musa malvada, qualquer vício, é sempre o mesmo. A musa química primeiro acaba com a obra, e então com o autor. E conta um dos vícios menos complicados, né? menos malvados, é o café. E Voltaire tomava 50 xícaras de café por dia, Balzac 40. E outras substâncias, como cocaína, xixi, etc., eram as preferidas de outros autores e outros artistas. Mas o álcool é a rainha dos escritores e de outros artistas. Muitos deles, como Edgar Allan Poe, Neruda, Oscar Wilde, eram alcoólatras.
Próximo, por favor. Bom, eles também são viciados em intensidade. Para eles, a vida não é suficiente, por isso recorrem com frequência às drogas e ao álcool. A monotonia e a rotina são insuportáveis para eles. Como já dizia Fernando Pessoa, é preciso fomentar em nós certo nível de euforia, porque a vida não nos é suficiente. Eles escrevem também por quê? Para quê? Muitos escrevem contra o medo. A escrita é salvadora do medo de perder o dom da escrita, de ser curado. Lispector falou uma vez: escrevo como se fosse salvar a vida de alguém, provavelmente minha própria vida. Mas tem gente que é mais otimista, como o Rilke que falou. Fiz algo contra o medo, fiquei sentado a noite toda e escrevi. Mas ela também, a Rosa Monteiro, fala da tempestade perfeita número 2. Fala da vida difícil de Sylvia Plath num longo e tristíssimo capítulo. Trata, então, das muitas coincidências necessárias para um suicídio. Um negócio chamado litos, que é uma palavra em tcheco, que quem usava essa palavra era o Kundera, né? Uma espécie de uma dó de si mesmo, difícil de explicar, um tipo de uma angústia. E um perfeccionismo exagerado, a orfandade precoce, drogas e o ideal impossível de um amor perfeito e mais são as coincidências necessárias para um suicídio tão frequente entre escritores e artistas. E como é que nasce a ideia de suicídio nessas pessoas? Ela volta aqui e ela lista uma meia página inteira, assim, por extenso, assim, um atrás do outro, um atrás do outro, de suicidas escritores. E teoriza que o suicida é viciado em intensidade, cuja luz de repente se apaga. É uma pessoa com dificuldade de se relacionar com a realidade e que vê a realidade apenas como um cenário. Ela cita também um estudo mostrando que escritores têm 50% de probabilidade a mais do que a população de se suicidar. E ela discorre sobre seus métodos suicidas, são os mais variados. E são raros os suicídios planejados, como aconteceu com Stefan Zweig aqui no Brasil. Em geral, é num momento de desespero, irracionais e patológicos. E ela fala, não é que eles não gostem da vida, é que não conseguem gerenciá-la. E tem um capítulo que ela chama de Debaixo da Cama e Berrando. Ela trata do envelhecimento e da decadência, que dá uma vontade doida de se enfiar embaixo da cama e ficar berrando. E ela fala ainda, já chegando no fim do livro, sobre tempo de presentes. Começam a chegar presentes para ela. Um escaravelho de louça, um mimo qualquer, flores uma vez por mês e sempre as tulipas que ela mais gosta. Ela percorreu todas as floriculturas de Madrid, querendo saber quem que mandava, não consigo chegar a nada. Então ela falou, bom, já que eu não consigo chegar a nada, já sei. Só pode ser a outra. Ah, ela apareceu de novo. Próximo, por favor. Pois é, ela apareceu de novo. E o resto, o que aconteceu, eu não posso contar para vocês. Porque senão eu ia ser uma estraga-prazeres. Então, eu só vou terminar primeiro agradecendo pela paciência de vocês. Obrigada pro Ari e pro Wagner. E obrigada a um amigo que a gente tem, que me ajudou com entre outras coisas, pondo essas duas frases aqui no final para tornar a coisa mais leve. O primeiro é um negócio sobre um trecho sobre na peça Júlio César, no segundo ato, em que Ligário fala: o que há a fazer? E Brutus responde: uma obra que há de tornar sãos os doentes todos. E o Ligário fala: mas não teremos que adoecer alguns que estão sadios? Brutus responde: também. E daí esse meu amigo me lembrou do Raul Seixas, que fala: controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez,
vou ficar com certeza maluco, beleza. É isso. Se vocês quiserem quem é o amigo, eu falo, mas se não perguntarem, eu não falo. Vamos lá? Obrigada a todos. Quem é o amigo? Ah! Tem que falar. Quem Posso é falar? O amigo? amigo deixa eu falar? Será? É o Lógico. Carlos. Ah! Só podia, só podia. Só podia, né? Só podia. Parabéns, maravilhosa a sua aula. Obrigada. Muito bom, Lúcia. Obrigada, Rosa. Você leu, né? Eu tentei, mas não consegui, não, Lúcia. Como que você não Não conseguiu? tenho Ganhando os dois? essa capacidade, não, viu? Acho que eu sou mais louca do que ela, talvez, ou menos, não sei. Não. Se você não fosse louca de nada, você seria uma doente. Segundo o psiquiatra, existe agora um negócio que a pessoa totalmente normal é um doente. Acredito, com certeza. Muito Muito legal. bom, Lúcia, muito bom. Adorei. Obrigada, Tuta. Excelente, muito bom. Carlos Gostei levantando a muito. mão. Carlos. Parabéns, Lúcia. Então, Lúcia, parabéns. Você conseguiu tirar leite de pedra, né? Principalmente do perigo de estar lúcida. Nós conversamos um pouco a respeito, né, sobre o livro que que nós gostamos mais, e foi unanimidade, né? Foi o outro. A louca da Na casa. verdade, A Louca da Casa. É. Tanto você quanto eu gostamos mais da Louca da Casa, e eu tenho alguns bons motivos para gostar mais da Louca da Casa, que não sei se são comuns aos outros, mas eu achei O Perigo de Estar Lúcida um livro que teve um projeto fantástico, né? Ela se cercou de muita gente que entende, ela foi atrás de um monte de biografias, quer dizer, deu um trabalho desgraçado, que só se pode aplaudir. Mas eu não achei o suco à altura do projeto. Me dá a impressão, e que sou eu para criticar Rosa Monteiro, né? Mas que O Perigo de Estar Lúcida já é mais alguma coisa parecida com a obra de um velho, onde realmente fica mais difícil entender exatamente até que ponto eu devo chegar e até que ponto e o ponto em que eu devo parar. Isso mesmo. Acho que faltou um pouco de autocrítica para ela. Faltou. E só terminando aí com duas citações que eu achei fantásticas. Uma é sobre as musas, né? Que acho que você não contou. Eu prestei atenção, mas eu realmente acho que você não contou de como a musa irreal é muito mais musa que uma musa real. Sim, sim. Eu não pude falar tudo. Você não pôde falar tudo, eu achei Muito legal Achei isso. que realmente a idealização é muito mais interessante do que a realidade, né? E outra coisa que também achei interessante sobre as esposas dos escritores foi, olhando a situação aqui de casa, né, onde certamente não existe nenhum escritor, mas certamente também existe a esposa de um escritor que cuida de tudo para que o desgraçado do escritor consiga ter o seu tempo de recolhimento e paz para tentar escrever alguma coisa de útil. Parabéns, Lúcia. Muito Obrigada, Carlos. Se não fosse você, não ficaria tão bom. Ari, Ô, Lúcia, qual foi o livro mesmo que você recomendou dela de ficção, que eu não acabei não anotando, por favor? A ridícula ideia de nunca mais te ver. De nunca mais te A ver. ridícula ideia de De nunca mais te ver. De nunca de mais nunca te mais ver. te ver. Se Ah, trata ok, da obrigada, biografia, hein? se trata da biografia da Marie Curie misturado com a vida da Rosa Monteiro. Ela faz um da híbrido Marie aí, Curie, quando as duas bacana. ficaram viúvas e o luto por que passaram. É por aí a história. É muito bom. Legal. Vou correr atrás. Muito obrigada, a palestra foi ótima. Imagina. Ari, Tchau para todos. A próxima semana vai ser o quê, afinal? Lúcia, deixa eu perguntar uma coisa. Fala tudo. Como é que você Oh, descobriu essa desculpa, mulher? Como é que é o uma quê? questão de ordem. Aqui eu Você levanto a descobriu mão, essa a mulher? mulher não me deixa falar.
É domínio das mulheres isso aqui? As É, mulheres Deixa tudo atropelam e falar, falam. Ari, isso pelo amor de mesmo, Ari. Deus. Você fica quieto. Como é que você Acabou. descobriu a Rosa? Quem descobriu o quê? Como é que você descobriu a Rosa Monteiro? Olha, eu descobri primeiro lendo a ridícula história, a ridícula ideia de nunca mais te ver. Mas por que que esse livro te caiu na mão? Acho que minha filha me emprestou, se não me engano, eu fui ver. E ela me falou, é bom. Então, eu fui ver e era mesmo. Tá bom. Ari, Pode falar, Ari. Obrigado, tudo. não só Vamos isso, deixar ele Ari. falar. Nada, Ari, Peraí, fale. alguém perguntou, na semana que vem vai ser a Norma Greenberg, que vai fazer uma apresentação sobre o trabalho artístico, ela está aqui com a gente agora, tá? Joia. Ari, por favor. Ô, Lúcia, você falou que a anatomia de uma queda tem a ver com esse livro. Aliás, nós nos encontramos na saída do cinema, Isso mesmo. mas eu não consegui ver qual é a ligação do filme com o livro. Queria que você dissesse que Eu vi várias relação você viu. ligações. Primeira história. A história traz. Não sei quem viu esse filme e quem não, né? Mas assim, só para responder o que você está falando. Primeiro, a história trata de dois artistas. E um deles se suicida. E eles, para poderem escrever, principalmente ele, insistiu em ir morar num lugar muito ermo. Isso é mania de escritor também, de fugir, fazer uma mala e sair por aí, né? E lugar ermo. E havia também a luta, porque ela estava se tornando cada vez mais uma escritora de sucesso, um sucesso atrás do outro, e ele não conseguia emplacar essa. Então, houve essa diferença, né? Então, são algumas coisas que falaram, sabe? Os livros falam com o filme nesse ponto. É isso, Carlos. Aham. Ah, tá, ok, Carlos não, obrigado. Ari. É. Lúcia, Ivan, Oi. vai, segue. a respeito do filme ainda, no julgamento dela, é citado um trecho de um romance onde ela assassina o marido. Sim, Está lembrada? agora tô. Tô lembrando. Então, é Já uma não é pro fim do relação filme. entre a ficção e a realidade. Sim. E o E as promotor pessoas se enganam muito. usa isso contra ela, Isso mesmo. né? Eu achei muito interessante o filme. Então, tem gostei. vários fatorzinhos que a gente vai ligando o filme com essa história com os livros da Rosa Monteiro, esses dois, né? Em especial. Mas é como eu digo para vocês, como o Carlos também falou, o A Louca da Casa é muito bom. E já o Perigo de Estar Lúcida já é uma sopa requentada, né? Mas eu tinha que falar sobre isso pela dificuldade que muitos dos colegas tiveram em comprar ou acessar A Louca da Casa, que está esgotado. Tamanho sucesso. Aliás, parece ser um dos grandes sucessos, se não o grande sucesso dela. No Kindle tem em espanhol A Louca da Casa. Oi? No Kindle tem A Louca da Casa em espanhol. Espanhol. Mas Às não vezes é em dureza português. ler em espanhol, é chato, né? Que a gente tem que de vez em quando correr para o dicionário. É. Mas eu estou lendo as ditadoras dela. Mas E se é em você lê espanhol, no não tem outro Kindle, jeito. se você lê no Kindle, você só aperta assim e já tem o dicionário Não lá entendi o que você funcionando. falou. Se você lê no Kindle, você aperta a palavra que você não sabe e vem a explicação. Sim. Ajuda bem. É que eu gosto de livro, de papel, de cheiro de papel. Tá certo. Bom, alguém mais? Só queria dar meus Alguma- parabéns também Oi, para Ivan. Lúcia. Ivan, você tinha levantado a mão e baixou. Eu também. Eu Você posso falar, também, então? talvez eu fale, posso falar com o Mário. Bom, Ali A Maria Eugênia está em primeiro Maria lugar. Eugênia.
Eu só queria dar parabéns para a Lúcia, que eu achei a apresentação em si muito bonita. O jeito que ela falou, os A, trechos que ela a, escolheu, a apresentação foi muito gostosa. a, Obrigada, Maria man- Eugênia. Foi a, muito man- bom. a Mário. maneira da Lúcia levar a apresentação é uma delícia, gostoso de ouvir. Muito verdade. legal. Vamos lá. Quem mais ia Eu, falar? É Mário. o Carlos, né? Ah, não. A Maria Eugênia Mário. já foi? Carlos, você iria falar alguma coisa ou desistiu? Eu queria falar, mas ele não está fixando aqui. Tá, então fala. Ok, parabéns para a Lúcia e Obrigada. também pela indicação, por nos apresentar a Rosa Monteiro, porque nesse livro que eu li, ela faz tantas citações a outros escritores e artistas que me fez fazer novas buscas e conhecer mais pessoas, Verdade. né? Essa é uma das coisas boas desses livros. É. E a outra coisa que me chamou a atenção é que o fato, quase no final do livro, ela conheceu o irmão da Bárbara. Ih, você está contando o fim do livro, meu amigo. Ah, não pode? Eu suponho que todos tivessem lido já o livro. Não, mas a dúvida é essa, será que é ficção? Será que é realidade, né? Aí é que tá, cabe você julgar. É, porque ela Ela fala fecha como a boca nessa realidade. hora. Eu vou fechar a boca agora. Mas é interessante que ela cita muita gente. Em algum momento ela fala que ela é louca por ler bibliografias. Então, eu acho que ela é compulsiva em ler compulsiva. bibliografias, né? E daí ela já tem esse arsenal. Não necessariamente ela teve que pesquisar, muito ela já devia ter, né? Sim. Como ela tinha a ideia de escrever sobre a arte de escrever, que é esse é o meta-livro, né? Exatamente. É o livro sobre o livro. É o livro sobre o livro, né? Sobre livros. É bem interessante, porque ela, como ela lê tudo, ela é compulsiva, e ela sempre estava fazendo anotações, eu não acho que ela teve que fazer uma pesquisa exaustiva, ela já tinha os Foi elementos que crescendo ela isso ficava na vida anotando. dela. Foi crescendo. Também ela está com 73 anos e desde criança ela lê adoidada, né? Pois é. Bom, Ivan. eu vou fazer um pequeno comentário aqui, mas antes, eu queria deixar claro que a apresentação da Lúcia foi um espetáculo. Espetáculo. Achei maravilhosa. Ela é sempre muito... A Lúcia, né? Não a Rosa. A Lúcia é muito sucinta, muito clara, muito objetiva, muito encadeada. Na minha opinião, não senti isso no único livro aí que eu li da Rosa Moreno, aí, que é essa a importância de ser lúcida. Eu imaginava que fosse ficção, tive uma baita decepção ao ver que é um livro inclassificável. Eu até conversei com a Ari, nós não conseguimos definir que gênero pertence. Ele é meio uma crônica, meio um livro de autoajuda, vamos falar assim. Eu não consegui definir muito bem ele em termos de gênero. Não que isso seja importante, mas a gente, quando converte a literatura, normalmente define a prateleira que o livro entra. Particularmente, o assunto, fiquei até contente com o que o Carlos falou aí, porque foi com um pouquinho como eu senti também. Acho que o assunto não interessa muito, sabe? Deu-se importância a um assunto. Por exemplo, se eu descrever aqui como é que o Joyce se excitava para escrever romances, nunca mais vocês deixam eu entrar nesse grupo aqui. Sou proibido nas 3 próximas encarnações. O Wagner me pune ad eternum. Ela falou que todo romancista é maluco. Não vou citar, porque é altamente pornográfico. Se interessa isso, particularmente, eu acho que é uma coisa meio pueril, meio de adolescente no máximo, vai? Assim, entender o mecanismo de criação do artista. Cada um tem cada um tem. Então, foi um assunto que basicamente não me interessa muito, para ser sincero. Segunda coisa, ela estabelece como verdade que isso é uma relação bionívoca. Quer dizer, por exemplo, como muitos escritores se suicidaram, então o escritor tem uma tendência suicida, o que é absolutamente, estatisticamente, improvável. Isso foi visto em estudos de psiquiatras. Assim, por exemplo, eu dou muita palestra, às vezes, para jovens sobre literatura,
E eles perguntam, puxa, quer dizer que o Huxley, ele foi aquele autor fabuloso porque ele se drogava? Eu falava, não, ele foi um autor fabuloso apesar de se drogar. Porque nós temos no mundo aí, sei lá eu, alguns centenas de milhões de drogados. Os que são escritores é os que já eram. Quer dizer, a droga não abre portas de percepção, só para citar o Huxley, nenhuma, né? Na verdade, a droga embota, ela, mesmo o álcool, né, e até o açúcar, todas as drogas, afinal, elas só embotam a consciência e trabalham contra o artista. Então, acho que o livro parte de um pressuposto falso, né? Que é ao relacionar coisas que, na minha opinião, não são relacionáveis. Evidente que isso é uma opinião apenas. Eu queria deixar bem claro, então, que o fato de eu não ter gostado do livro, do único livro que eu li, quero ver se leio alguma coisa de ficção para ver se eu mudo a minha opinião, mas não tem nada a ver com a apresentação da Lúcia, e como alguém já falou aí, o Carlos, né? Realmente ela tira suco de laranja de pedra. Obrigado, viu, Lúcia? É isso a minha opinião. Obrigada por dar sua opinião. É bom Tá? escutar mais um. Ari, Eu só queria dizer que eu discordo totalmente do Ivan. Bom, como sempre, né? Para variar. Me sinto reconfortado. Só para variar um pouco. Me sinto reconfortado com isso. Eu acho o seguinte, eu acho que certamente, na minha humilde opinião, existe uma relação entre a sensibilidade e o uso de drogas. Quer dizer, esses artistas, tanto o artista músico, que também o consumo de drogas é altíssimo, como escritores e outros artistas, como eles têm uma sensibilidade muito aguçada, eles passam a usar drogas, eu acho até que concordo com você, erradamente, porque a droga não ajuda nada. Mas eu acho que existe uma correlação entre artistas e uso de drogas. Essa é a minha opinião. Não é causa e efeito. É uma coisa que Não. correlata, mas não tem causa e Correlata. efeito. Não dá para saber. muito bom. Ok, pessoal. Mais alguma observação? Então, Mas eu concordo uma coisa com o Ivan, que drogados tem milhões no mundo e artistas bons tem poucos. Não é tão direto assim. E mesmo loucos tem muitos e nem todos os loucos são artistas, embora alguns loucos, como aquele bispo tal, né, seja artista também. Mas não tem uma correlação tão óbvia. mas ela falou no final que o normal não existe, né? Wagner está falando Você se lembra? baixinho. O normal não existe, na verdade, o normal. Ela falou. Deixa eu tirar aqui esse negócio aqui. Que não tá Eu acrescentaria, de perto ninguém é normal. O normal não existe, que todos nós... Isso. Sem som. Wagner sumiu. Wagner não Sumiu está tua voz, para te Wagner. escutar. Ali, devolve a voz dele, rapaz. Que possam... Opa! Ah, meu Deus. A gente perdeu tua E frase. você falou, a gente não ouviu. Deixa eu... Caramba. Ok. Pronto. Dá para ouvir agora? Agora que você pôs o óculos, Sim. deu. Desculpe. Eu não vou repetir. Não vou repetir, mas, enfim. A gente, na semana que vem, nós vamos ter a Norma Greenberg, que está aqui com a gente agora. E agradeço a Lúcia. As apresentações são absolutamente deliciosas. E esperamos outras. E queria convidar quem gosta de literatura e lê bastante, quer discutir sobre algum livro, que se apresente, e quem gosta de cinema, que quer discutir sobre algum cinema, que se apresente. A Tuta, por favor, você me diga dois meses o que você vai fazer.
Tá bom. Se eu for fazer, eu vou fazer filme. Tá Ah, bom. é? Ok. Mas avisa antes para a gente poder assistir. Não, eu vou passar o link. Ah, legal. A, Legal, muito legal. Wagner, Então, você já a disse Norma qual é que vai ser o filme, tá bom? Tá bom. Para a gente assistir. Tá bom. a Aham. Norma não quer dar uma dica do que vai ser a apresentação dela, assim, Talvez seja uma, Norma. um teaser, uma palhinha? Claro. Bom, boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Fiquei um período ausente que eu estava viajando, estava longe. Mas eu sou artista visual, sou formada em artes plásticas, tenho doutorado em poéticas visuais pela USP, onde atualmente sou sênior. Mas o convite da USP veio pela minha produção artística. Não é? Na época, os professores que convidavam artistas para serem professores, e eu tive a oportunidade de chegar ao doutorado. Então, a minha produção, o que eu vou mostrar é com um olhar de artista, e vou mostrar minha produção. Acho que tem um som aí aberto, acho que tem algum microfone que está aberto. Tá? Tá vazando aqui áudio. Está vazando um som. Então, o que eu vou mostrar é um percurso de pesquisa, criação e ensino, principalmente de criação. Vou mostrar os processos que eu utilizo, as descobertas que eu fiz nesse percurso, as exposições que eu fiz, as obras, como elas se desenvolveram, como surgem as provocações criativas, as residências. Enfim, eu vou mostrar o percurso da minha obra. Tenho um site, acabo de fazer uma exposição no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, ou seja, quem quiser ver também antes um pouco da produção, é uma parte, um dos projetos, e tenho várias vertentes, vou dizer assim, porque cada momento da vida, cada espaço dá uma possibilidade diferente para se manifestar, para me manifestar e para me expressar visualmente. Que seja isso, só isso. Estou com 73 e tenho uma atividade contínua, tanto assim que minha exposição... Tá bom, muito bom. Legal. A exposição no Oscar Niemeyer foi Perpétuo Movimento. Tá bom? É isso. Ótimo. Muito bom. Obrigado. Legal. Obrigada. Muito bom. Obrigado, então, pessoal. Tchau. Nos vemos. Até mais. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Tchau. Beijos. Obrigada. Tchau.